Porque a palavra de Deus nos leva ao crescimento. A palavra de Deus nos leva a galgar caminhos mais altos, lugares mais altos. É tempo de nós ouvirmos a palavra de Deus, guardarmos no nosso coração durante a semana, meditar na palavra, comer a palavra, crescer espiritualmente, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto, é que me chamam para fazer reunião. Ai, fulano fez aniversário, pastor, vai lá. Ai, meu Deus. Porque a gente gosta de levar a palavra, de salvar almas, é verdade ou não é? Eu tenho essa birra desde lá da segunda igreja, quando a gente fazia reunião nas casas. E aí eles pegavam uma quinta-feira, o irmão está fazendo aniversário, vai lá. Ai, meu Deus. Aquilo era morte, porque dia de quinta-feira era dia da gente saquear o inferno, né? Aí a gente parava tudo para cantar parabéns para o irmão. Parabéns cantando na igreja, né? Mas amém, a gente ia com amor, com carinho. Amém. Se tem uma coisa que eu não gosto é isso. Mas amém. Aí me chamaram hoje para fazer uma reunião de agradecimento. A irmã tinha feito aniversário na quinta-feira e ela recebeu uma bênção, então era uma reunião de ação de graças. Aí eu falei, meu Deus do céu, domingo, 11 horas da manhã, na hora do almoço. Ô, glória! Ô, Jesus! Eu falei assim, mas eu vou, né? Eu vou, porque a gente tem que ter consideração também pelos irmãos, é verdade, não é? Verdade. Né? E aí eu fui, não gosto muito não, mas fui. Mas aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que se propor a fazer o melhor, né? Aí o Breno não podia ir, eu levei uma das minhas meninas para fazer o pé, para cantar, organizando, preparei a mensagem. Aí chegamos lá, falou, vamos fazer o melhor. Chegamos, estava a família lá, muitos da família não eram convertidos. E eu falei, olha irmã, nós estamos aqui para fazer o aniversário da senhora, né? Que a senhora fez aniversário quinta-feira. Eu ouvi falar que a senhora recebeu uma bênção também. Então vamos, né? Então nós vamos ler um salmo aí, lembra o Salmo 128, que iria ser ministrado hoje à noite aqui, e tem tudo a ver, que é o Salmo da Família. Depois a gente cantou como Zaqueu, que é tradicional nas casas, quem faz reunião de casa sabe, como Zaqueu, e aí eu falei, irmã, me falaram que a senhora tem um testemunho bonito, então a senhora vai contar o testemunho, porque se nós estamos agradecendo a Deus, todo mundo precisa saber desse testemunho. Irmãos, ali Deus me deu um tapa na cara. Tá. Rapaz, você não veio aqui por causa de aniversário, não. Você veio aqui para ganhar almas. Irmãos, na hora que aquela mulher começou a contar o testemunho dela, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Olha, o testemunho dela é tão forte que dia 27 de novembro eu vou trazer ela aqui para contar o testemunho dela. Glória a Deus. Eu sei que quando ela começou a contar o testemunho que ela foi falando, as pessoas já começaram a chorar. As pessoas já começaram ali a sentir o que Deus fez na vida dela. Eu não vou falar o que Deus fez não, porque dia 27 ela vai falar. Amém? E aí eu falei assim, ó, Deus tinha uma palavra aqui nessa manhã, mas agora mudou tudo, Deus tem outra palavra. E abrimos ali a palavra, falamos sobre a palavra, enquanto a gente ia ministrando a palavra, a família começou a chorar, aquelas pessoas começaram a sentir a presença de Deus. Quando terminamos aquela palavra, nós cantamos, nós colocamos ela no centro da roda, cantamos a música, aquela canção Raridade. Eu falei, irmã, a senhora é uma raridade para Deus, uma raridade para a tua família vai cantar com você agora. Aquela família se abraçou, chorando, oraram, várias pessoas aceitaram a Jesus ali, foi uma bênção. Deus, aleluia. Jesus está voltando. E ai daquele que passar pelo caminho da morte, pelo vale da sombra da morte, e não tiver Jesus.
Vocês vão ver o que essa mulher vai falar aqui dia 27, o que aconteceu com ela. Viu? Então foi algo tremendo. Naquilo que a gente não espera nada, Deus sempre nos surpreende. Amém? E nessa noite, nós vamos fazer aqui uma dinâmica. Eu acho que vai falar com muita gente aqui na igreja. Então, você vai ficar com os teus olhos e com o teu coração ligado, viu? Porque nós vamos apresentar uma dinâmica para vocês aqui e Deus vai falar com a igreja nessa noite, amém? Bruno, puxa essa câmera para trás. Jair, prepara lá, tá? E nós vamos, nesse momento, receber o irmão Jean, que vai ministrar nessa dinâmica antes da mensagem e depois a gente conclui aqui com a palavra de Deus. Vamos receber o homem de Deus? Vai cancelar? Está muito longe, pode pôr no rumo do Fernando aqui, é só para pegar o tapete lá. Pode chegar mais para frente? É, rumo do Fernando. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Hoje nós vamos apresentar uma dinâmica que Deus colocou no coração do pastor para fazer, né? Vai ser uma coisa assim que, igual o pastor falou, que cada um toma para si e possa fazer. Essa dinâmica tem tudo a ver com os irmãos, com aqueles que estão aqui buscando o poder e a palavra do Senhor. É aquilo que o nosso pastor sempre fala, que nós somos um alicerce para cada irmão aqui dentro. Glória a Deus. Cada irmão que, quando buscar o outro irmão, para que ele possa fortalecer, que ele esteja como, né? Como o pastor falou, para que o dia que nós estiver pronto, a gente podemos subir, né? A glória de Deus, né? Então eu vou convidar alguns irmãos para subir aqui. 3 irmãos que o irmão Jair chamou. Por gentileza, estamos aqui no altar os 3 irmãos, o irmão Silvio, o irmão Júnior e o irmão Leomar. Irmãos, eles estão carregando consigo uma chama, né? E tem 3 irmãos também aí na igreja que está com essa chama na mão, né? Então, pode ficar aqui, irmão Silvio. Pode ficar mais aqui na frente do gentileza, o irmão Leomar e o irmão Júnior. Então, aqui, irmãos, os 3 irmãos são chamas vivas na presença do Senhor. Glória a Deus. São chamas que representam a igreja. Glória a Deus. Estão aqui, eles buscam o poder do Espírito Santo, eles buscam a palavra, eles são alicerçados, eles vêm se alimentar de domingo. Como hoje nós viemos nos alimentar. Irmão Júnior, acende a chama. Irmão Leomar, acende a chama. Irmão Silvio, acende a chama. Aí, eles estão tudo acesa a chama. Irmão, pode apagar a luz um minutinho para gente. Aí, pode deixar apagado. Irmão, os 3 estão com a chama acesa, a chama do Espírito Santo na sua vida. Lá no meio da igreja nós temos 3 irmãos também que estão com as chamas na mão. Quem é os irmãos que estão com a chama na mão? 3 irmãos. Fiquem em pé os irmãos. Tem mais um irmão? Os 2? Os 3 irmãos estão com a chama. Os 3 irmãos têm o Espírito Santo. Os 3 irmãos caminham com Deus. Os 3 irmãos também estão juntos alicerçados na palavra de Deus. Mas muitas vezes na vida da gente, irmão, acontece. Cadê o irmão Jair? O irmão Jair não está aqui. O irmão Jair, ele vem na vida da gente e vem com um copo de água que ele vai representar na vida nossa as adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Não adianta a gente só estar na presença do Senhor, a gente tem que estar em determinada constância na presença do Senhor. Muitas das vezes, quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida, nós tiramos o Espírito Santo de nós e nós damos em brecha para o inimigo entrar com coisas que não deve, com o pecado, com a maledicência, com a falta de humor, com a falta de carinho com o outro irmão. As adversidades vai chegando na vida da gente. E aos poucos, se nós não virmos na igreja, se nós não buscarmos a palavra, se nós não tivermos alicerçado na fé,
muitas das vezes as adversidades vão chegar e ela vai ser determinada na nossa vida. E vai acontecer algo surpreendente na vida de cada irmão aqui. Acontece o seguinte, que o irmão Jair está com um copo de água, e esse copo de água, ele vai nos representar as adversidades da nossa vida. Alguém pode imaginar o que pode ser a adversidade, igual eu já expliquei, né? As adversidades são tudo aquilo que nos esvazia do Espírito Santo de Deus. É tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, né? Muita gente, irmão Jair, pode levar para os outros irmãos também. Muita da gente procura as adversidades com as próprias mãos, irmão. Como buscar uma adversidade para a nossa vida com as próprias mãos? Tem gente que procura outras pessoas que não são da mesma fé que a gente, e se afastam, e vão se afastando, né? E o que vai acontecer? Nós ficamos longe do Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos longe de Deus, e se assim acontecer algo, e nós morrermos, nós não estaremos mais com Deus. Então nós temos que vigiar constantemente. Então o irmão Júnior, ele se mergulhou nas adversidades da vida, por imprudência da vida, ou um amigo errado que chamou ele para bebida, e ele foi um dia, foi o outro, né? E o irmão Júnior, ele tem que acender a chama da vida dele, ele tem que buscar a chama da vida, ele está querendo sair dessa adversidade que ele mesmo entrou, ou que alguém levou. Irmão Júnior, acende a sua chama da sua vida. Nós acende o isqueiro. O isqueiro representa a chama da adversidade. Acende, irmão. O irmão não consegue sair sozinho. O irmão, Leomar, acende a adversidade da vida. Acende, Silvio. Quem está com o isqueiro pode tentar acender a sua adversidade. Tenta acender. Tenta sair dessa situação. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui para quê? Para que isso que acontecer na vida de cada irmão, o que possa acontecer, o irmão da nossa direita ou da nossa esquerda tem que estar preparado para levantar o outro irmão. Aí eu convido o irmão Jair para vir falar com o irmão Júnior e falar assim: irmão Júnior, tenta, Jair, ensinar o irmão a sair, entendeu? Da sua adversidade. O irmão Jair vai chegar no irmão Júnior e vai falar para o irmão: irmão, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui para ajudar a você, eu estou para orar para a tua família, eu estou aqui para tirar você do vício, eu estou aqui para te resgatar como o Espírito Santo quer. Irmão Jair, ora para o irmão Júnior, ajuda ele a sair das suas adversidades. Glória a Deus. Glória. A se dedicar a tua vida ao outro irmão. É isso que acontece. O irmão Leomar está também no mesmo problema da vida. O irmão Jair vai vir e vai resgatar essa alma do Senhor novamente. Ele não vai criticar, ele vai orar para o irmão. Tu és maravilhoso, Senhor. Esse é o princípio da nossa vida. Eu também vou convidar o Jair a buscar o Espírito Santo novamente e ir na casa do irmão Silvio e tirar ele desse lamaçal que ele está e ajudar ele. E o Senhor apresenta o dia do irmão Silvio. Oh, meu irmão, o que nós somos capazes de fazer na vida do outro irmão. Olha o que nós somos capazes de fazer na vida do Guilherme. Guilherme, você precisa de ajuda. Tem um irmão que vai te ajudar a você sair desse lamaçal. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento diante Isso é o de Ti, princípio ó Pai, a que vida do Deus Guilherme. Esse é o princípio onde Deus para o irmão José. Irmão José, Deus vai também te transformar a tua vida novamente. Você tem um poder que Deus... Senhor, apresento diante de Ti a vida do irmão José, ó Pai. Capacita ele, guarda, viva. Nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. Agora o Jair vai fazer lá com o irmão Igor.
Irmão Igor, você está caído, o irmão Jair vai orar por você e vai te libertar e vai te ajudar a sair de todas as amarras do inimigo. Glória a Deus. Não, muitas das vezes, por si só, pode apagar os espelhos. Por si só, pode se dar para os irmãos. Por si só, na nossa vida, nós não conseguimos sair das amarras dos inimigos. Muitas das vezes nós procuramos com as nossas próprias mãos, nós entramos num lago horrível, mas eu creio que nós estamos numa igreja alicerçada na palavra do Senhor. Eu creio que se alguém chegar no irmão Wilson e pedir uma oração na casa, e o irmão Wilson vai fazer isso, o irmão Wilson vai trazer essa luz, que é o Espírito Santo de Deus. Acredito também, se alguém chamar o irmão Érico, vai estar alicerçado na palavra. Acredito também, se alguém chamar a irmã Daiane lá no fundo, também vai estar alicerçado na palavra de Deus. Acredito como todos os irmãos que estão aqui, que eu não conheço o nome, entendeu? O irmão David, entendeu? Todos esses irmãos estão alicerçados na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor, porque aqui nós recebemos a palavra de Deus. E temos muitos irmãos de fé. Glória a Deus. Aleluia. Igreja de pé, abra a tua palavra no livro de Atos, capítulo 10. A partir do versículo 1 ao 6, depois do 24 ao 25, 44. A palavra de Deus fala assim: e havendo em Cesareia um homem por nome Cornélio. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Amém. Acharam? Amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, escola bíblica, amanhã, a partir das 20 horas. Amém? Gente, quem vai vir na escola bíblica amanhã? Que hora? Levanta a mão. Jair, Breno, vocês já abordaram a turma aí ou não? Cadê o Breno? Ô, gente, quem entende... A classe de vocês é de quantos anos? De 0 a 6. Jovens e adultos. Quem é jovem? Levanta a mão bem alto. Quem é adulto? Levanta a mão bem alto. Gente, vamos vir amanhã na escola bíblica. Um trabalho muito bom, muito importante. Você estará investindo na tua vida, tá? Miguel, você vai vir amanhã? Vai vir, né? Aí, Breno, eu não vou pegar no pé dele, né? Você está sumindo, Fabiano. Porque segunda passada não deu para me vir, mas amanhã eu venho. Você vem? Vem. Vem Eu tô mesmo? aí, firme e forte. Nem que seja com puxão de orelha, ele vem. Você vem também, né? Tá vendo? Tá joia. E cadê o Cosmo? Vocês não estão fazendo o Cosmo. Olha lá, ele olha para trás, mas você também. Ô, Donizete. Então, mas eu sei que é vizinho dele. Mas quem que é? Ô, Margarete, cadê o Cosmo, Margarete? Cadê a sua cria, Margarete? Ajuda lá, Donizete. Cadê o Sérgio? Sérgio, puxa a orelha dele lá atrás, né? Bom. Isso. Então, amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite. Quem vai vir, levanta a mão bem rápido. Isso, aumentou. Aí, Donizete. Amém? Vamos lá. E havia em Cesareia, um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Então ele era centurião romano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus.
E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha, presta atenção, igreja. E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. Agora versículo 24 e 25. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Agora, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Senhor, nós estamos na tua presença. O tema da mensagem hoje é Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor, fala conosco. Precisamos desse renovo, precisamos desse sopro, precisamos dessa força, precisamos desse vento impetuoso, em nome de Jesus, amém. A igreja senta, fala um oi aí para o teu irmão e fala para ele assim, Jesus tem uma palavra para você nessa noite. Fala mais forte, fala mais confiante. Jesus tem uma palavra para você. Sacode o teu irmão. Jesus tem uma palavra para você. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar um homem chamado Cornélio. Cornélio era gentil. Então Cornélio não era um judeu. E Cornélio também não era convertido ao cristianismo. Ele não era convertido ao Senhor Jesus, mas era um homem que a palavra diz que era piedoso, era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que clamava a face de Deus, porque o Espírito Santo o havia convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas como assim, pastor? Como assim? Aquele homem tinha um coração voltado para Deus. E Deus então olha para aquele homem e Deus vê a necessidade que aquele homem recebesse a palavra da verdade. Então a palavra está dizendo que Deus fala com Cornélio e Deus fala para ele, Cornélio, e Deus fala através de um anjo, fala, Cornélio, você vai à cidade de Jope e lá na cidade de Jope você manda os seus servos lá. E lá o seu servo vai encontrar um homem de nome Pedro. E ele te dirá o que deves fazer. Igreja, aquele homem não sabia como ele deveria adorar a Deus de verdade. Ele não conhecia a palavra da verdade. Ele não conhecia o Evangelho. Por isso ele precisava de alguém que falasse com ele. Alguém que acendesse a chama do Espírito Santo na vida dele. Estão me entendendo? Amém. Estão me entendendo, igreja? Amém. Qual foi a dinâmica que foi feita aqui? As pessoas, durante a caminhada da vida, por algumas adversidades, a chama do Espírito vai apagando, verdade ou não é? Os problemas, as dificuldades. E essas pessoas, elas precisam de quê? De ajuda. Elas não precisam ser criticadas, mas elas precisam de ajuda. Então, na dinâmica, o que nós vimos aqui? Alguns irmãos que foram enfraquecendo, que perderam a luz do Espírito Santo, mas que através da ajuda de um irmão,
a chama foi acesa novamente. Amém? E aqui quando nós olhamos para a vida de Cornélio, Cornélio ainda não conhecia a palavra, Cornélio ainda não conhecia o Espírito Santo de Deus. E aqui Deus está falando para ele: Cornélio, envia os teus servos, busque Pedro, porque ele vai ensinar o que você deve fazer. Amém? Então nós temos uma responsabilidade como igreja, uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de estarmos prontos para a hora que for necessário, nós possamos levantar o nosso irmão, nós tomarmos na mão do nosso irmão e levantá-lo, amém? Ajudá-lo a ficar de pé, reacender a chama em nome de Jesus. Mas é responsabilidade também da igreja, para aquela pessoa que não conhece a palavra, para aquela pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo. E para quem esteve aqui na quarta-feira, sabe muito bem que todos aqueles que receberam a Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador, esse tem o Espírito Santo na sua vida. Então cabe à igreja também levar a palavra, assim como Pedro foi chamado para levar a palavra na vida, na família e nos amigos de Cornélio, para que eles pudessem receber essa palavra. Cabe à igreja também levar essa palavra para aquela pessoa que não conhece a Jesus. Não só levar essa palavra, mas conduzir essa pessoa para a presença de Deus. Andar do lado dela e dizer: Jesus te ama, Jesus tem uma vida diferente, Jesus tem uma história nova para fazer na tua vida. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e um dia Ele voltará para nos levar para morar com Ele. Não vou entrar no assunto, mas vou passar longe, porque esse assunto só dá problema. Não é missão da igreja aí. Na sexta-feira foi falado isso lá na vigília. Por isso que é bom ir na vigília, porque Deus fala. Deus ainda fala, amém? Amém. Deus ainda usa os seus profetas. Não é missão da igreja ficar mexendo com muitas coisas aí que a igreja está preocupada, mas é missão da igreja. Foi usada até uma palavra. Qual foi a palavra lá, gente? Cadê? Onde está lá? A palavra que foi usada, até esqueceu. Ele falou tanto pelo Espírito, nem sabe o que ele falou. Mas é missão da igreja levar o Evangelho. Glória! Amém? Eu vou falar, quem quiser achar um, pode achar um, não tem problema não. Não é missão da igreja ficar mexendo com política, gente. Não é missão da igreja ficar discutindo se é o A, se é o B, se é o A, se é o C. Não é isso não. A nossa missão é levar o Evangelho. A nossa missão é falar que Jesus Cristo salva. Enquanto a igreja está perdendo tempo brigando por causa de candidato, muitas pessoas estão indo para o inferno. A igreja tem uma missão muito importante na terra, que é arrebatar as pessoas do inferno, aleluia. E é através da palavra, é através do Evangelho, é através da pregação que nós vamos alcançar essas pessoas, aleluia. E agora Pedro está indo para a casa de Cornélio. Pedro não está entendendo nada. Porque quando Deus nos envia para uma missão, nem sempre nós sabemos o que vai acontecer. Foi que nem o pastor Marcos nessa manhã, eu não sabia o que iria acontecer naquele lugar, mas quando Deus está no controle, Deus faz da maneira e da forma que Ele quer. Deus faz milagre, Deus transforma, Deus cura, Deus modifica, aleluia. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a palavra de Deus está dizendo que Pedro encontra ali naquela casa não só Cornélio, não só a família de Cornélio, mas todos os seus amigos, aleluia.
Cornélio, o Espírito Santo estava queimando no coração dele. Ele sabia que vinha algo da parte de Deus. Ele sabia que vinha uma palavra para ele. Ele sabia que vinha uma mudança de Deus na vida dele. Então ele recebe Pedro. Ele não tem conhecimento, ele não sabe da palavra. Quando Pedro chega, ele se ajoelha, ele adora Pedro. E Pedro fala: ei, levanta, porque eu sou homem como você. Ali ele já começa a aprender que a adoração é somente a Deus. A adoração não é o homem. A adoração não é o time de futebol. A adoração não é o partido político. Mas a adoração é a Deus. Somente a Deus. Quantos pastores grandão, né? Quantos pastores grandões aí, né? Da internet, da televisão, perdendo tempo em brigar por causa de político. Será que petista não pode ir para o céu? Nós vamos ter que pregar para os petistas aí. Como é que você vai fazer para pregar para petista agora? Você não falou que ele ia para o inferno? Será que petista não vai para o céu? E agora? O que você vai fazer? Está vendo como é que a igreja enfia a mão numa cumbuca que não dá certo? Está vendo como é que a igreja entra numa confusão que não dá certo? O papel da igreja é pregar, não importa se é palmeirense, não importa se é corintiano, né? Não importa se é corintiano. Ó, glória! Olha o que acontece na casa da gente. Também. Jesus é para todos. Jesus é para todos. Jesus é para todos, igreja. Pedro, isso é maravilhoso. Quando Pedro começa a falar, quando Pedro começa a pregar, você pode ler o capítulo 10 inteiro. Pedro está falando, Pedro está pregando o evangelho, está pregando uma palavra pura. Quando Pedro está falando, quando Pedro está pregando, e é por isso que nós precisamos receber a palavra, é por isso que nós precisamos comer a palavra. Enquanto Pedro está pregando, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sobre a família de Cornélio, sobre os amigos de Cornélio, aleluia, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a palavra diz que eles começaram a falar em novas línguas, aleluia. Novas línguas. Novas línguas. Eles estavam sedentos daquela palavra. E aqui Deus me faz lembrar da mensagem que nós pregamos, daquele homem que estava na beira do tanque. Ele queria um milagre, ele não podia andar, e todas as vezes que o tanque era agitado, ele ia correr para o tanque. Como? Ele não andava, mas ele tinha sede de entrar naquele tanque. Hoje nós não precisamos de tanque, nós já pregamos aqui. Nós recebemos a bênção pela graça. E quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas estão dentro da igreja abrindo a boca, dormindo, olhando para os lados, não querem orar, não querem sacrifício, não querem jejum. A pastora falava assim: quem vai jejuar aqui? Levantou uns 3 bracinhos. Quem vai jejuar aqui? Levantou mais 3. Ali uns 4, ali mais 2. Vivemos um tempo em que as pessoas não querem pagar o preço. Eu falava hoje de manhã, no nosso tempo, quando a gente tinha que tomar banho, para tomar banho, irmã Tereza, o que tinha que fazer? Tinha que tirar a água da cisterna, depois tinha que ir lá, acender um fogão a lenha, pôr a lata esquentar, depois ir lá para o banheiro, tomar banho numa bacia, para tomar um banho, levava 1 hora para tomar um banho. Hoje a molecada chega, liga o chuveiro quentinho, gostoso, toma banho. É muito fácil, é muito rápido. Para assistir televisão, a gente ia na casa do pastor Clésio para assistir televisão, atravessava a cidade para ver televisão. Tinha dia que entrar com a veia atrás do porco, expulsava todo mundo de lá. Ai, meu Deus. Que dificuldade! Hoje nós temos tudo na palma da mão.
acostumamos com a modernidade, acostumamos com a facilidade e não queremos pagar o preço. Não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos nada. Queremos sentar e receber a bênção de Deus. E ai se Deus não fizer, ai se Deus não fizer, está demorando, Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim. Falávamos na aula de teologia na segunda-feira que um dos argumentos do diabo é dizer o seguinte: na mente da pessoa, não vai não, porque você não está sentindo nada. O que você vai fazer lá? Você não está sentindo nada. E quem não conhece a palavra cai. Porque quem conhece sabe que a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Aleluia. O coração do homem é enganoso. É por isso que nós não vivemos por sentimentos, ainda que você não queira, mas a palavra fala mais alto, que nós precisamos da palavra de Deus, que é mais doce do que o mel, aleluia. A alma que alimenta, a palavra que alimenta a alma, a palavra que alimenta o espírito, a palavra que nos fortalece, a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus está em nós nos fortalecemos, aleluia. Fica de pé, porque aqui não é lugar de sentar, meu amigo. Eita, glória a Deus, aleluia. Meu amigo, vamos cuidar. Então você começa a cuidar dele uma vez por semana, um amigo, pelo amor de Deus. Prega para ele, ensina para ele, ministra na vida dele, acende a chama na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Você é um cara de coração bom, junto com a tua esposa, assume esse negócio para mim, prega para ele. Pode até pegar a chave da igreja, vai lá, passa lá na porta, chama ele: rapaz, vamos lá que hoje você vai ouvir a palavra. E aí você é nordestino, arretado, você prega a verdade, é só no peito, só a verdade, porque é a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma. Eu creio que Deus é aquele que transforma, aleluia. Não é o homem que faz a obra, mas é Deus que faz a obra. A palavra tem que entrar, e onde que a palavra entra, a mudança, a transformação, aleluia. A mudança, a transformação. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, a palavra foi ministrada. Onde a palavra é ministrada e a palavra entra no coração, é semente, é terra preparada por Espírito Santo, é terra preparada por Espírito Santo. E agora aquele povo está preparado, a palavra foi lançada, a terra foi arada, foi preparada, foi molhada, estava fofa a terra, a semente foi lançada, e agora do nada o Espírito Santo vai se levantar sobre aquela vida, vai se levantar e com um gigante começa a encher eles de poder, começa a encher eles de graça. E aqueles que foram com Pedro não estão entendendo nada, porque nós não entendemos o agir de Deus, mas aqueles homens estão dizendo: eles são gentios, como eles podem receber o Espírito Santo? Eles se esqueceram da palavra, porque a palavra lá no livro de Joel está dizendo: porque nos últimos dias eu derramarei sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. É tempo do Espírito Santo, é tempo do Espírito Santo encher toda a carne. E eles foram cheios. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o demônio não pode sobre a nossa vida, o diabo não pode sobre a nossa vida, o pecado não pode sobre a nossa vida. Nós somos fortalecidos, nós somos fortes, cheios. O Espírito Santo nos dá vergonha na cara. O Espírito Santo nos dá vergonha na cara, porque quando nós pecamos, o Espírito Santo fala: filho, você pecou, você está entristecendo o coração de Deus. Filho, muda a tua vida, porque você é casa, você é templo. Muda.
dia, Ele nos tira da letargia, Ele nos tira do pecado, Ele nos tira da confusão, Ele nos tira da mente travada, e Ele nos mostra a verdade, e nós nos tornamos fortes espiritualmente. Chega! Eu não estou falando só dessa igreja, mas chega de uma igreja fraca, chega de um tempo que as pessoas estão fracas. Precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos dessa força. Hoje de manhã a mulher falava assim: Deus apareceu para mim, e quando Ele soprou nas minhas narinas, eu acho que ela não sabia que isso é bíblico, porque quando Deus fez o homem, Deus soprou nas narinas, soprando nas narinas, era fôlego de vida. Ela disse: pastor, eu acordei, e aí o médico estava falando: é isso, dona Maria, respira, respira, respira. Mas espiritualmente era Deus que estava soprando nas narinas dela, e ela voltou da morte, porque Deus é vida, o Espírito Santo é vida. Estamos pregando para uma igreja morta. Não estou falando da nossa igreja só não. Nós estamos pregando para uma igreja morta. Pastores estão ficando doentes, entrando em depressão, porque o fruto do seu trabalho não vem. Não há mudança, não há modificação de vida. Os pastores estão tocando de roda. Talvez nós estamos pregando e batendo na tecla errada, porque falamos que Jesus vai voltar e as pessoas não dão bola. Elas não dão bola. Talvez nós temos que mudar o foco. Talvez o foco seja o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O pastor não pode, o obreiro não pode, o diácono não pode, mas o Espírito Santo pode acordar a nossa igreja, soprar em nossas narinas, nos dar vida, irmã Teresa, a vida que nós precisamos, vida para servir a Deus, vida para salvar aqueles que estão indo para o inferno. Somente o Espírito Santo, Ele pode fazer isso. Igreja dos últimos dias, igreja dos últimos dias. Quem é a igreja dos últimos dias? Levanta a mão. Igreja dos últimos dias, igreja dos últimos dias. Nessa noite Deus está falando: acorde, igreja dos últimos dias. Eu vou soprar em vossas narinas, eu vou soprar vida, eu vou soprar o Espírito Santo. Mas acorda, acorda. Sua palavra não basta. Pedro pegou a palavra, mas sua palavra não basta. Faz assim, ó: sua palavra não basta, sua palavra não basta, sua palavra não basta. Pedro fez o que ele podia fazer, ele pregou a palavra, mas Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite, que Deus possa tomar você com o Espírito Santo, que Deus possa te dar vida, que Deus possa despertar aqui nessa igreja diáconos, que Deus possa despertar nessa igreja obreiros, que Deus possa despertar homens e mulheres que não têm medo, homens e mulheres que estão dispostos a estar sob submissão, porque obedecer não é fácil, mas a igreja precisa de ordem, a igreja precisa de organização, é preciso pessoas que sejam obedientes a seus pastores, obedientes a seus líderes, para fazer a obra. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também a humildade para reconhecer que Deus levantou na face da terra pessoas, homens e mulheres de Deus. Esquece o que está de errado, mas pensa que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para pegar a verdade, para falar a verdade, para dizer que nós estamos nos últimos dias e que a igreja precisa despertar para isso. E eu finalizo essa mensagem dizendo que aquele que ouvir a palavra de Deus, quem tem entendimento, ouça a palavra de Deus. Aquele que deixar essa palavra entrar no coração, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser mais do que abençoado, porque o Deus que eu acredito é o bom patrão, e Ele não deve nada para ninguém. A palavra
fala que aquele que fizer a palavra de Deus, largar pai, mãe, família por causa de Deus, largar algumas horas por causa de Deus, Deus vai restituir 100 vezes mais ainda nessa terra e no porvir a vida eterna. No porvir a vida eterna. Quer prosperar? Faz a obra de Deus. Quer prosperar? Faz a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus desde os 12 anos, moleque, pregando a palavra de Deus. Sem dinheiro, mas Deus se pega. Mas Deus me prosperou, porque eu fiz a obra dele. Pastor, o senhor prosperou porque o senhor estudou, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Teve um dia que acabou a gasolina na moto. Eu precisava ir para a faculdade. Eu liguei para o parente, eu falei, eu preciso de dinheiro para pôr gasolina na moto. E ele brincou. Ele disse, fala para o Breno fazer xixi no tanque na moto que você vai. Eu ri com ele. Meu coração estava doendo. Ô gente, vamos aplaudir o pastor. E Deus sabia. Meu coração. Deus sabia. A minha devoção. Todas as sextas-feiras nós estávamos em vigília. Naquele tempo em que o fogo caía, tinha brasa, tinha fogo. Mas cada tempo Deus trabalha de uma forma. Deus não parou de trabalhar, igreja. Deus continua trabalhando. Pelo amor de Deus. Não é porque não cai fogo mais que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu lembrava para o irmão Deir que houve um tempo em que havia dente de ouro. Quem lembra disso? Alguns mais velhos lembram. Houve tempo que as pessoas recebiam unção da beleza. Quem lembra disso? Alguns irmãos vão lembrar. Cada tempo Deus trabalha de uma forma. Deus continua trabalhando hoje. Glória a Deus. A motinha passou, não sei, eu acho que ele mandou o dinheiro, viu, Fernando? Me tirou sarro, mas mandou o dinheiro, tá bom. Tá valendo. Formei, Deus prosperou. Mas eu nunca disse que eu consegui pela minha força. Porque o tempo todo Deus dizia das pequenas coisas. Você precisa de livro, pessoas que não me conheciam, você precisa de livro. Eu não tinha livro para um código civil. Ganhei de uma pessoa que nem sabia que eu estava estudando. Deus usava minha irmã para levar uma cesta básica, um arroz quebradinho, todo dia, todo dia. Não me faltou nada. Deus cuidava de tudo. Porque desde os 12 anos, eu sempre fiz a obra de Deus. É por isso que nós não entendemos esse tempo que nós vivemos. Na nossa época, a gente brigava para fazer a obra de Deus. Parabéns. A gente brigava para fazer a obra de Deus. Tem uma vez que eu enchi as paciências, eu estava na primeira igreja, e o pessoal lá caía demônio para tu condelar. E veio lá o irmão e falou assim, esse capeta é meu. Eu falei, então leva. Então leva. Resultado, né? Eu aprendi a expulsar demônio. Não me deixaram. Então não brigava para fazer a obra. Hoje você procura gente para fazer a obra, não tem. As pessoas não querem fazer a obra, não entendem que Deus recompensa aquele que faz para Ele. É simples assim. Você acha que Deus é bobo? Ele vai abençoar quem faz para Ele. É assim que funciona. Deus é um bom patrão, é assim que funciona. Aí quando a gente desiste, né, por causa desses infelizes, quando a gente deixa de fazer a obra, a gente pena. Aí eu não aprendi a expulsar demônio, irmãos Anéis. Que eu larguei e falei, também quero. Não aprendi. Rapaz. E aí tinha a irmã Cidinha, talvez ela está até escutando, mas ninguém sabe, né? Tem tanta Cidinha por aí.
irmã Cidinha grandona, maior que eu, a pastora baixinha. A irmã Cidinha estava com problema de hipertensão. E os irmãos sempre iam para ajudar, mas nessa noite não teve, era eu e a pastora. Falei, Deus, vai na frente. E quando ela manifestava, o negócio era... A Cidinha era grande, naquela época era grande para cima e grande para os lados. Forte, uma ação grande. E Deus falava assim, vai lá no quarto, ora lá no quarto. A pastora ficou lá com ela sozinha. Irmãos, a hora que eu fui lá no quarto, o demônio só deu um grito lá na sala. Eu falei, meu Deus, agora a pastora está pega. Cheguei lá, a pastora estava olhando assim para cima. Naquela hora eu falei, Deus, me ensina a expulsar demônio, porque eu expulso, ela vai me apanhar aqui. E o Espírito Santo de Deus fez a libertação. Não deixe de fazer obra porque alguém falou alguma coisa para você, ou porque você ficou chateado, ou porque alguém foi mal educado com você. A obra não é do homem, a obra é de Deus. A obra é de Deus. Amém? E aí eu não sou muito de falar isso, vocês sabem, né? Mas aquele menino que tinha um feta-monar, que tinha que esconder lá na faculdade, graças a Deus que tinha lugar para esconder, né? Hoje não tem mais, hoje está moderno. Escondia lá atrás e ia para lá. Aquela bicicletinha se tornou uma SW4. Glória a Deus, aleluia! Aquela bicicletinha se tornou um escritório de advocacia de 650 metros quadrados. Estamos abrindo uma filial em Ribeirão Preto. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, sábado que vem às 19 horas, no Tower, no Hotel de Franca, nós vamos falar sobre os princípios da prosperidade, né? Vamos falar com empresários. Se tiver empresário que quiser ir, ainda tem vaga ainda, viu? Nós vamos falar como alcançar o sucesso. Amém? Como alcançar o sucesso. Nós vamos falar para homens e mulheres empreendedores. Olha como Deus trabalha. Olha de onde que Deus nos tira, onde que Deus nos coloca. Amém? Por quê? Porque um dia nós nos dispusemos a fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos... já passou, né? Olha lá. Mas amanhã, eu falava isso lá, amanhã é feriado, né? Feriado é para você. Amanhã é véspera de feriado, amém? A gente pode ficar um pouquinho, né? Glória a Deus. Jair, tira a câmera, Jair. Um beijo pro pessoal de casa.